gerações, tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Você abra sua Bíblia comigo em Êxodo, no capítulo de número 21, Êxodo, capítulo de número 21, Êxodo, capítulo de número 21, versículos 18 ao 25. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, nosso Deus. As crianças estão descendo. Vamos fazer uma breve leitura aqui. Logo após nós vamos ler também Mateus 5, versículo 38 ao 41. Mas primeiro vamos nesse versículo aqui. Quantos acharam? Pode dizer amém? Quem não achou está no telão, vai dizer assim: se dois homens brigarem e um ferir ao outro com pedra ou com punho, e este não morrer, mas cair na cama, se ele tornar a levantar-se e andar fora sobre o seu bordão, então aquele que o feriu será absolvido, somente lhe pagará o tempo permitido e fará que ele seja completamente curado. 20. Se alguém ferir o seu servo ou a sua serva com um pau, e este morrer debaixo da sua mão, certamente será castigado. Mas se sobreviver 1 ou 2 dias, não será castigado, porque é dinheiro seu. 22. Se alguns homens brigarem e um ferir uma mulher grávida, e for causa de que aborte, não resultando, porém, outro dano, este certamente será multado, conforme o que lhe impuser o marido da mulher, e pagará segundo o árbitro dos juízes. Mas, se resultar dano, então darás vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferida por ferida, golpe por golpe. Agora nós vamos para Mateus, no capítulo 5, para você entender o que Jesus estava dizendo. Lembre-se que nós estamos em um estudo em todas as cultos de ceia do Sermão do Monte. Mateus 5, do versículo 38 ao 41, vai dizer assim. Nós acabamos de ler, e Jesus, lá na frente, ele está falando agora para uma multidão e para os seus discípulos. Ele diz: ouvistes o que foi dito? Por que ele fala isso? Porque era o que era ensinado, a lei. E ele está dizendo para aqueles que são seus contemporâneos agora: ouvistes o que foi dito? Olho por olho e dente por dente. Aí ele vai dizer: eu, porém, vos digo que não resistais ao homem mau, mas a qualquer que te bater a face direita, oferece-lhe também a outra. E qualquer que pleitear contigo e tirar-te a túnica, larga-lhe também a capa. E se qualquer que te obrigar a caminhar 1000 passos, vai com ele 2000. Dá a quem te pedir, e não vires as costas ao que quiser que lhe emprestes. Ouvistes o que foi dito: amarás ao teu inimigo, ao teu amigo, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai aos vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Amém? Eu já li alguns versículos porque também nós vamos tocar sobre esse assunto. Sente-se adorando o nome do Senhor Jesus. Deus, aqui está a tua palavra, Senhor. Fala aos nossos corações, conforme tu queres nessa noite. Nós estamos
já alguns cultos de ceia falando sobre o Sermão do Monte, os ensinamentos de Jesus. Porque muitos pensam que Cristo, por nós estarmos vivendo no tempo da graça, por nós estarmos vivendo no tempo da misericórdia de Deus, acham que Cristo veio desfazer a lei. Mas nós aprendemos no culto de ceia passado que ele não veio desfazer a lei. Ele veio cumprir a lei. E se a lei já era difícil, se nós olharmos agora, a lei, ela aperta um pouco mais. Porque o que seria mais fácil? O homem, eu, você, carne, pele, osso, sentimentos, nós na nossa natureza pecaminosa, na nossa decadência, o que seria mais fácil para nós? O Sermão do Monte, Jesus ele começa a falar aos seus discípulos que estavam ali com ele, também uma multidão, e dentro dessa multidão que estava com os seus discípulos, estavam os escribas. Quem eram os escribas? Aqueles que ensinavam a lei, aqueles que ensinavam o que nós lemos. E Jesus ele começa: ouvistes o que foi dito, tocando naqueles que ali estavam. E Jesus também falava aos fariseus. Quem eram os fariseus? Aqueles que cumpriam, aqueles que praticavam a lei. Jesus falava a uma multidão e também aos religiosos que ali estavam com eles. E dentro de tudo isso que Jesus está falando, e se nós formos olharmos nessa nossa natureza, o mais fácil seria praticar o que a lei dizia: olho por olho, dente por dente. Me feriu, vou ferir. Pisou no meu calo, eu piso também. É o tal toma lá da cá. Na natureza humana seria isso. Muito mais fácil. Mas Jesus ele aparece nesse cenário. Agora não vindo contra o que estava escrito na palavra, não vindo contra o que estava escrito na lei, mas tornando essa lei mais eficaz, tornando essa lei mais completa, tornando essa lei mais saudável. Porque o que estava acontecendo era que escribas e fariseus estavam se aproveitando da lei para tirar benefícios próprios. E Jesus estava vendo isso. Não foi por acaso que ele entrou no templo com um açoite e ele foi derrubando mesa, ele foi derrubando a banca, ele foi quebrando tudo. E ele disse: vocês estão fazendo da casa de Deus uma casa de covis, uma casa de pessoas que se aproveitam daqueles que pecam. E Jesus agora estava falando sobre esse assunto no Sermão do Seu Monte. E ele vai dizer, como nós lemos, que embora fosse a lei tão difícil, ela era tão difícil que confrontavam até mesmo aqueles que estudavam ela, confrontava até mesmo aqueles que praticavam ela, aqueles que colocavam ela em prática. Jesus agora ele chega dizendo: espera aí, vocês ouviram o que foi dito? É muito fácil, olho por olho, dente por dente. É muito fácil nós respondermos à altura a forma em que nós fomos tratados. É muito fácil alguém vir e falar o que quer para nós e nós revidarmos. É muito fácil, meus queridos e amados irmãos, nós reagirmos de forma
enérgica, grosseira. Nós reagimos a uma situação que nos acontece em uma forma bruta, em uma forma a qual, quando nós somos afrontados, até mesmo violenta. Quantas histórias nós vimos de pessoas, eu não estou falando de pessoas lá fora, eu estou falando de pessoas aqui dentro, que tiveram as suas fases difíceis e que reagiam à forma em que eram tratados. Alguns até chegavam a dizer: eu sou crente, mas o meu braço não é não. Eu sou crente, mas a minha língua não é não. Falou, vai ouvir. Fez, vai pagar. Bateu, vai levar. Mas Jesus, Ele vem dando uma polida na lei, deixando ela mais brilhosa para aqueles que querem morar no céu. Por quê? Na intenção de Jesus frear essa tendência nossa, essa tendência humana de querer revidar, porque essa é a nossa linguagem. Então, nessa intenção que ele tem de querer mostrar o caminho correto, ele vai mostrar qual é o real propósito do Criador para a criatura. Quando ele chama Moisés no monte, e ele passa as leis para Moisés, ele diz: olha, Moisés, depois de Adão e Eva, a multidão ela foi se perdendo, e se perdendo de tal forma, que eu até um certo momento me arrependi de ter feito o homem, e eu coloquei no meu coração em acabar com a raça humana. Você sabia que passou isso? Mas Deus olhou da terra e viu Noé, homem sincero e homem reto. Disse: por causa dele, eu não vou destruir a raça humana. Aleluia, aleluia. Noé, faz uma arca, prega para aqueles que querem ouvir. O povo estava tão duro que riam de Noé, porque até ali nunca havia o quê? Chovido na terra. Aí de repente aparece o Noé, um senhor de idade, falando: olha, Deus me falou que vai destruir a raça humana, porque a raça humana é pecaminosa. A tendência do ser humano é má. O ser humano mata. O ser humano, ele pratica coisas erradas. Aí agora Deus cria uma solução, mas o povo não aceita. Noé consegue ganhar os seus filhos e entra com seus filhos para a arca, e todos nós sabemos o que acontece: dilúvio, a destruição da raça humana. Deus salva a espécie dos animais. Tudo começa novamente. Tempos depois, Deus tira o povo do Egito, que estava cativo naquele lugar. E na tirada do povo do Egito, porque Deus tinha um plano de salvação para a humanidade, mas devido a essa natureza do homem, Deus diz assim: ó, eu vou passar umas regras. E ele passa essas regras para que o homem viesse cumprir essas regras, a fim de que ele tivesse a real sabedoria do que Deus queria, qual era o real propósito de Deus para a humanidade, como Deus queria que o homem agisse nesse mundo que ele tinha criado.
Então, para frear essa natureza, ele dá os 10 mandamentos da sua lei. E o povo até tenta praticar, mas os próprios homens que ensinavam, os próprios homens que a praticavam, pegavam a lei e usufruíam para si próprios. Então Jesus nisso chega e diz: ouvistes o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vou dizer para vocês: não resistais ao homem mau. Aleluia. Aquele que te afronta, aquele que te faz chorar, aquele que cita palavras para ti que machucam o teu coração. Jesus vai dizer: não resistais a ele. Vale a pena lembrar que a missão de Cristo, além de morrer na cruz do Calvário pelo pecador, era mostrar o reino eterno e a lei que impera nesse reino eterno, a qual eu e você estamos aqui nessa noite e almejamos estar lá. Porque se você entrou dentro desta casa sem ter a vontade, o desejo de um dia estar nas mansões celestiais, eu lhe pergunto: o que fazes aqui? Qual foi o real objetivo do sangue derramado? Qual foi o real objetivo da sua carne ser moída na cruz do Calvário? Qual foi o real objetivo de eles ter pregos em suas mãos, pregos em seus pés, uma coroa de espinho, uma lança que o transpassou, chibatadas, cuspes, palavras negativas? Qual o real objetivo? Sabe qual era? Mostrar o tamanho da lei que impera no seu reino, a lei do amor. E é por causa disso que a palavra em João 3,16 fala: porque Deus amou. Ele amou tanto você. Ele amou tanto a tua vida. Ele amou tanto você. Miserável, pobre, cego, nu. Acha que tem tudo. Acha que é o rei, acha que pode, acha que faz, mas se não for a sua misericórdia, nada somos. Pode ser o homem mais poderoso da terra, pode ser o homem mais rico da terra, pode ser o homem mais sábio da terra, mas basta um diagnóstico de um médico. E o médico dizer: todo o teu dinheiro não trará de volta. Bill Gates. Quanto dinheiro, quanta riqueza. Mas o dono da vida, aquele que dá e tira, aquele que tem todos os teus dias escritos no seu livro, todos. Aquilo que nós não conseguimos ver além da curva, Ele consegue ver. Ele impera uma lei para nós. A lei do amor. Porque Ele vai dizer, na lei vai dizer, olho por olho. Se te fez mal, pode fazer mal também. Na lei vai dizer, se te matar, matem. Se ferir alguém da tua parentela, vai lá e fere também. Mas Ele vai dizer, se te baterem, oferece o outro lado. Sabe o que é isso? Amar o teu inimigo. Por quê? Porque no reino de Deus não existe espaço para o mal.
Por isso ele vai dizer: não resista o homem mau. Deixa ele. Coloca na mão dele. No reino de Deus não existe lugar para maldade. No reino de Deus não existe lugar para violência. No reino de Deus não existe lugar para a rixa, para a raiz de amargura. Não existe lugar. Não adianta você, eu vou cortar caminho aqui porque o irmão está vindo por lá e eu não quero nem olhar na cara dele. Não adianta. No reino de Deus não tem lugar para isso. Eu não falo com fulano, eu não falo com ciclano, eu não falo com beltrano, eu não quero nem ver na minha frente. No reino de Deus não existe lugar para isso. O próprio Cristo falou: se te bater na cara, você oferece o outro lado. Fácil, irmão? Ficou mais fácil? Ele está polindo a lei. Por quê? Porque isso é o que a nossa natureza quer. O Ronivaldo me feriu, eu vou lá e... Não, deixa eu tratar com o Ronivaldo. Essa é a minha natureza. Essa é a natureza do homem. O Carlos pisou na bola comigo, eu vou falar com o Carlos. Não, vou... Enquanto eu puder atrapalhar ele, eu vou... Natureza humana. Mas ele nos ensina forma diferente. Ele, o nosso Deus, para habitar no reino dele, é necessário que nós pratiquemos esta lei de Mateus, no capítulo 5, do versículo 39 ao versículo 41, que nós também lemos. Eu, porém, vos digo, não resistais ao homem mau. Qualquer que te bater a face direita, oferece também a outra face. E qualquer que quiser pleitear, o que é pleitear? É te demandar em juízo. Irmão. Se alguém, tu tens uma túnica, ou melhor, tu tens uma túnica, e alguém quer essa túnica de você, e esse alguém acha que ele tem direito dessa túnica, e ele vai pleitear contigo, ele vai te colocar no juízo por causa dessa túnica, ele vai demandar essa túnica de você. A Bíblia diz para você não resistir a isso. Se ele quer a tua túnica, dá também a capa. É fácil, irmão? É a palavra de Deus, irmãos. Culto de ceia. Se alguém quiser te obrigar a caminhar contigo 1 milha, vai com ele 2 milhas. Meu Deus, eu tenho que fazer isso mesmo, eu não acredito que estão me forçando a fazer isso. A palavra de Deus vai dizer, não, faça com alegria. Se é para caminhar 2, vamos lá, meu filho, tu quer que eu vou contigo 1? Eu vou muito mais além daquilo que tu queres. Jesus, ele não te priva você de reagir, mas te priva a reagir de forma humana, natural. Nessa nossa forma humana de querer tomar lá da cá, Deus não aceita. A forma que Ele deseja está conforme a verdadeira lei que se encontra em Mateus, no capítulo de número 22, do versículo 34 ao versículo 40, que vai dizer assim, 22 do 24 ao versículo, ou melhor, do 34 ao versículo 40, vai dizer... Mateus 22, 34 ao 40. Ao ouvirem dizer que Jesus havia deixado os saduceus, um deles, perito na lei, o pôs à prova com esta pergunta: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? E respondeu Jesus: ame
o Senhor teu Deus. Aí ele vai dizer, este é o mandamento, irmão, do céu. Qual é o maior mandamento da lei hoje? É este: ame ou amarás ao Senhor teu Deus de todo o quê? De todo o quê? Quando você ama de todo o coração, irmão, não há espaço para mais nada. A Bíblia diz que tudo que se deve guardar, guarda o teu, porque dele procede as saídas da vida. Ame a Ele de todo o teu coração, teu juízo, de toda a tua alma, espírito de vida, alma, aquilo que sobrevive à morte do corpo físico. Ame a Ele com as forças da tua alma e ame a Ele com todo o teu entendimento, com o teu juízo, com a tua sabedoria. Ame a Ele. Aí ele vai dizer: este é o primeiro e grande mandamento, e o segundo é semelhante a ele. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Sabe o que é isso? O que eu desejo para mim, eu tenho que desejar para você. O que eu desejo para minha casa, eu desejo para a tua casa. O que eu desejo para minha vida, eu tenho que desejar para a sua vida também. Aí ele vai dizer no versículo 40, desses 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. São esses 2 mandamentos que imperam, porque o reino de Deus é amor. O reino de Deus é amor. Agora permanecem a fé, a esperança e o amor. E o maior destes é o amor. Tudo passa, tudo termina, mas o amor permanece, o amor permanece. E quando Jesus estava falando isso, ele estava falando porque ele sabia qual era o real propósito dele: amar a mim e a você. Chicoteadas, pregos, coroa de espinhos, e ele dizendo: perdoa, 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 porque não sabe o que fazem. Perdoa, perdoa. A maior prova de amor dele para a humanidade foi para o ladrão da cruz. Maldito era todo aquele que morresse na cruz, e ele se fez maldito por nós. E quando ele está sendo crucificado, o ladrão olha e diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E ele não julgou aquele homem. Ele não diz: não, tu estás aqui porque tu pecou, tu mereces estar passando por isso, mas eu não tenho pecado, eu não sei por que eles estão fazendo. Não, ele diz assim: hoje mesmo, meu filho, estarás comigo no paraíso. Amor. Essa é a linguagem do céu. E se nós não vivermos em amor, o que alcançaremos? O que teremos? Por isso ele continua dizendo em Mateus no capítulo 5, estou encerrando já. É o último texto que lemos. E já vamos para a ceia do Senhor. Vocês ouviram o que foi dito? Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu vos digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que vos perseguem. Não é dobrar o teu joelho e dizer: Senhor, mata aquele miserável. Não. Deus não vai atender esse tipo de oração. Mas está me perseguindo, pastor. Deus
Abençoa a vida dele. Guarda ele. Protege ele. É fácil, irmão. Essa é a lei de Deus. Para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus. Porque Ele faz raiar o sol sobre os maus e os bons. Sabe o que está dizendo aqui? Deus não, na sua justiça, na sua grandeza. Às vezes nós perguntamos, nós como seres humanos, assim, perguntamos assim, né, Deus, como é que tu permite um negócio desse? Por que tu não mata? Por que tu não tira? O cara está te afrontando. O homem, a mulher lá está fazendo coisa que te desagrada. Por que tu faz isso? Sabe o que Deus faz? Na sua linguagem do amor. Ele faz nascer o sol sobre os bons e os maus. Ele dá o exemplo. Ele faz cair a chuva sobre os justos e sobre os injustos. Se vocês amarem aquelas pessoas que te amam, que recompensa vocês receberão? Até os publicanos fazem isso. Quem são os publicanos? Aqueles que cobravam os impostos, aqueles que cobravam as taxas, que eram odiados dos judeus, porque trabalhavam para o governo romano. Zaqueu era um deles. Quando Jesus diz assim, desce Zaqueu, porque eu vou para a tua casa, Jesus estava mostrando para eles, tá vendo? Vocês odeiam ele porque ele cobra imposto, mas eu amo tanto que eu vou ceiar com ele. Ensinando o seu reino de amor. Se vocês saudarem aqui apenas a teus irmãos, o que estarão fazendo demais? Até os pagãos. Quem são os pagãos? Aqueles que não adoram o Deus verdadeiro. Até os pagãos fazem isso. Portanto, ele vai terminar dizendo: sejais perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está no céu. Aí você vai me dizer assim, pastor, é impossível. Eu sei que é difícil. Mas Jesus nos mostra que é possível. Mas ele era Deus. Não. Enquanto viveu aqui, ele viveu igual eu e você. Basta nós querermos. Só que é difícil. É por isso, irmãos, que a Bíblia diz que o caminho para o céu é estreito. É estreito. Não vai de qualquer maneira. Não vai. Não entra no céu odiando. Não entra no céu mentindo. Não entra no céu não amando. Não entra. Mas vai entrar no céu. Como foi falado aqui. Aquele que tem um coração como uma criança. Coração perdoador. A Bíblia não te ordena a caminhar com quem te fere. Mas a Bíblia ordena você perdoar. E sabe o que é perdoar? É olhar e não sentir ódio. É olhar, é lembrar e não sentir remorso. Isso é perdoar. Esquecer só Deus. Deus esquece os nossos pecados, os nossos erros, lança no mar do esquecimento e deles nunca mais se lembra. Mas nós, eu e você, para entrarmos lá, temos que cruzar por este caminho estreito, a fim de que, quando chegarmos lá, Ele olha para nós e diz: vem, bendito de meu Pai, e possua por herança esse reino que vos está preparado. Se derrame até 1000 gerações, tua família